Hoje vamos falar com Inche do Chinovation e ele já está entrando. Falar sobre startups e a telemedicina. Legal. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Agora tem live, então deve ter gente já assistindo coisas desde manhã cedo, mas bom dia a todos. É um prazer. Obrigado pelo convite de novo, Thomas. Oi, conta um pouquinho da sua trajetória para as pessoas saberem, para falar um pouquinho das startups, tanto das startups do Brasil e das startups da China, como é que está a evolução da tecnologia na China, como é que você vê essa pandemia, como é que a gente pode ter o uso da tecnologia para o controle dessa pandemia, de uma certa forma. O que a gente pode prever aí para o próximo futuro, né? Para o novo normal que a gente vai conviver daqui para frente? Legal. Bom, minha experiência sempre foi no mercado de internet, tecnologia, primeiro aqui no Brasil, e principalmente ligado ao mercado de comércio eletrônico. Então, eu participei lá desde o Startup Submarino, lá atrás, em 99. Então, já há bastante tempo. Nesse meio tempo, experiência também em setores de comunicação, enfim. E nessa fase atual do empreendedorismo, 2010, 2011 para cá, tive também outros e-commerce de produtos de bebês, e-commerce de produto pet, e mais recentemente fui executivo da Xiaomi. Em 2013, nessa primeira entrada da empresa do país. E a partir desse momento comecei a ter muito contato com as empresas chinesas de tecnologia, indo várias vezes lá para a China, tanto para prospectar projetos, quanto levando empresários e empreendedores brasileiros também para conhecer o que vem O ano acontecendo. passado você fez várias missões, né, In? Quantas missões você fez no ano passado para a China? Cara, no ano passado fiz 8 missões. Caramba, Aliás, nossa. até mais. Eu fui 8 vezes e... se não me engano, foram 9 ou 10 missões. Então, e nessas missões, basicamente, o que a gente estava fazendo era levar empreendedor e empresário brasileiro para conhecer o ambiente de inovação da China e, principalmente, prospectar a oportunidade de negócio. Acho que esse é um grande objetivo final das coisas, né? Não só ter a inspiração, e acho que essa é uma parte super relevante dessa relação Brasil-China, mas também abrir oportunidades entre os dois países. E esse acho que é um ponto super relevante do modelo de inovação da China. Eu costumo falar assim, nos Estados Unidos você tem muita inovação tecnológica, grandes desenvolvimentos, salvar a humanidade, coisa desse tipo. Para as empresas chinesas e para os empreendedores, ele é muito mais ligado a resolver algum problema específico, resolver alguma necessidade, atender algum nicho de mercado. Então, são conceitos diferentes. Um conceito de inovação, outro conceito mais tangível, mais concreto. Agora, é usado a terminologia transformação digital, né? Então, eu acredito assim, os chineses são muito mais ligados a isso. E acho que tem uma coisa bem interessante que mostra isso, que agora todo o formato, o conceito de pagamento via celular, que agora também está se disseminando no Brasil, né? E o nosso modelo de pagamento via celular, ele está muito baseado, muito inspirado no que vem acontecendo na China. Principalmente do que a gente chama de super app, são aqueles aplicativos que você consegue fazer tudo. E quando você pega o modelo de autenticação do pagamento via celular aqui no Brasil, ele é baseado no QR Code, que é o mesmo que é feito na China. E em outros países é muito comum a utilização de tecnologia de aproximação, alguma coisa ligada a hardware. Por isso que às vezes ele é muito limitado a usuários que têm celulares melhores, um iPhone, um Samsung top de linha, coisa desse tipo. E enquanto na China a visão era muito democratização, por isso que utilizava o QR Code. Se você pensar bem, QR Code é uma tecnologia que existe há 15, 20 anos já. É bem antiga. Aqui no Brasil, eu acho que 10 anos atrás, ou até um pouco mais, teve a tentativa de utilizar muito para propaganda. Então, tinha empresas que colocavam o QR Code, faça aqui, ganhe promoção, acesse nosso site, coisa desse tipo. E não era uma aplicação tão interessante, porque não era um grande problema. Agora, para os chineses e para a Ásia de uma forma geral, divulgar um site, divulgar uma URL é problemático. Então, não é igual a
Instagram.com, que é o nome. Normalmente os nomes de empresas asiáticas, empresas chinesas, são mais complexos. E aí o cara, para divulgar, é mais difícil. E eles perceberam que QR Code podia ser uma tecnologia interessante para fazer isso. Então, ao invés de divulgar uma URL, um nome de site super gigante, eles colocaram QR Code. E QR Code é uma coisa que começou a pegar bastante nos celulares. Uma boa parte dos celulares Android agora já vem com essa tecnologia. Então, por isso que você pode perceber o QR Code, ele mostra bem isso. Ao invés de fazer um meio de pagamento super complexo, com autenticação, com aproximação e chip, é o QR Code. QR Code, quem vai receber, ou quem está, uma parte precisa de um celular ou de um leitor, e outra parte precisa de um QR Code. Então, na prática, eu posso só imprimir o código, eu não preciso nem ter o celular, que é o que acontece agora, muitas vezes aqueles exemplos na China de até um camelô pode ter um QR Code, ele não precisa, por exemplo, a gente agora tem uma popularização das maquininhas de cartão de crédito. Então, você vai na feira, tem, o taxista tem, coisa desse tipo. E cada vez mais no interior também. Só que, nesse caso, o cara precisa ainda comprar um aparelhinho, que custa 100, 200 reais, sei lá. E no caso do QR Code, o cara precisa imprimir um papelzinho com código. Ele é um pouco mais sensível à fraude, sim, mas tem outros mecanismos. Hein? Mas esse é um exemplo muito claro do que eu estou falando da questão de inovação mais tangível para resolver problemas. E aí a brincadeira que eu faço muitas vezes é assim, inovação no Ocidente, ele é muito Nutella. Então, dentro de laboratório, dentro de uma puta tecnologia. Inovação na China, muitas vezes, é raiz. É um cara assim, que está resolvendo um problema. Ele está no chão de fábrica, ele está próximo do cliente, é um conceito diferente. Né? Oi, só uma pergunta. Quando você fala do QR Code, e aí o ano passado eu estive na China, você tem o pagamento do QR Code pelo WeChat e pelo Alipay. Qual que é o melhor modelo? Ou é a mesma coisa? O que você acha que o Brasil poderia ter qual que seria o melhor método, o melhor meio de pagamento via celular para o Brasil? Bom, na verdade, assim, é uma realidade específica da China que agora a gente começa a ver. Então, você tem PicPay, você tem Rappi, iFood, todos esses caras aceitando QR Code. Tecnicamente, na China, o WeChat Pay e o Alipay são idênticos. Só que a diferença das duas empresas é muito de onde eles têm mais foco ou de onde eles nasceram, DNA da empresa. Então, no caso do WeChat, que a empresa é Tencent, eles nasceram em redes sociais, nasceram em games. Então, esse tem um viés dessa natureza. Quando você tem um Alibaba, eles nasceram no comércio eletrônico, no online também, mas no comércio eletrônico. Então, tem DNAs diferentes que quando você vai expandir, acaba indo para setores diferentes. Mas na essência é a mesma. E agora o que está fazendo a diferença é nessa expansão para o offline. Isso que eles estão adotando estratégias diferentes. Sabe? O Alibaba, pelo fato dele dominar mais o e-commerce online, e aí você pensa num usuário normal, um chinês que está num supermercado, ele vai fazer o pagamento via celular, e ele saca o celular, ele entra numa fila, ou ele é muito prático, ele já está no WeChat. É como a gente está num café, no supermercado, conversando com o WhatsApp. O WhatsApp já está aberto, é natural. Então, isso significa que quando eu for pagar, se as condições comerciais forem parecidas, provavelmente eu vou usar o WhatsApp, no caso dos chineses, o WeChat. Okay? Sim, que a gente já está lá, né? Já está usando Exatamente. o sistema. Isso significa que o WeChat ele domina o dispositivo celular na China. No caso do Alibaba, ele domina o mercado de e-commerce, mas não o device celular. Então, muitas vezes o cara está comprando em casa, tudo mais. E aí, quando ele está no estabelecimento comercial, é mais difícil o sujeito abrir o Alipay do que abrir o WeChat Pay, ok? Só por uma questão de facilidade. E aí, o que agora o Alipay e o Alibaba estão fazendo é disseminar a implantação de reconhecimento facial para autenticar pagamento. Porque no reconhecimento facial você não precisa necessariamente sacar o celular. Então você chega lá, está na fila, ele faz a autenticação. E aí você pode, dependendo do valor e do estabelecimento, digitar o número do celular ou os últimos algarismos só para reforçar a autenticação. Isso significa que eu não precisei pagar com o celular. Então, na verdade, a gente está falando pagamento via celular, também é uma das modalidades de pagamento digital.
que Então, agora essa modalidade que você está falando, Win, é facial. É você chegar é na facial, frente é reconhecimento de facial. uma câmera e a câmera reconhecer a sua face e Exatamente. automaticamente você tá pagando. Exatamente, autentica com pagamento. Então, essa é a Tá, forma, ele corresponde a ter um cartão de crédito físico, passa lá e depois eu digito a senha. É o processo de tá. autenticação. Então, ele reconheceu. O Thomas estava lá, passou o rosto dele, então seu rosto tem que estar cadastrado em algum lugar. Né? E essa tecnologia dos super apps está sendo fundamental agora na questão, nesse momento do combate da questão do Covid, do coronavírus, porque Sim. eles são aplicativos muito amplamente adotados. Então, o usuário não necessariamente precisa cadastrar ou baixar um novo aplicativo. Então, ele já tem Ah, tá. aplicativos que trazem essa funcionalidade. Okay? Então, isso é super relevante porque ajuda a adoção com muito mais velocidade do que eu preciso fazer propaganda. Olha, baixa um aplicativo para você ter mais notícias sobre coronavírus. Faça isso para... Então, esse baixar aplicativos, ele é um momento, ele é uma fricção, que a gente chama. Ele é um dificultador do processo. E quando você fala um super app, o que você quer dizer com super app? Ele tem meio de pagamento, ele pode servir como um WhatsApp, ele pode ter anúncios. O que é um super app para um pessoal entender melhor? Super App, ele é um conceito que é o seguinte, ele é na prática, ele é um aplicativo que você pode fazer praticamente tudo que você precisa Tá. de uma forma geral ou em algumas verticais. Então, no caso lá da China, do Super Apps, o Super App da Tencent, que é o WeChat, ele nasceu no comunicador. Então, imagina como se fosse o WhatsApp de novo, sempre a referência é o WhatsApp, mas de fato ele é o WhatsApp turbinado. Então, no início ele nasceu como um comunicador, as pessoas basicamente falavam entre um e o outro através do celular, depois foram colocando outras funcionalidades. Então, na prática, qualquer coisa que você precise fazer no celular, que você possa fazer no celular atualmente na China, você faz dentro do WeChat. Porque os aplicativos que você precisava baixar de uma forma independente estão acessíveis dentro. Estão acessíveis tanto diretamente na interface, então você abre lá o WeChat, tem uma abinha lá de serviços, peça táxi, peça comida, compre passagem, reserve hotel, faça isso, faça aquilo, ele já está. Uma série, e aí agora tem uma camada do que ele chama de mini programas, que esse talvez seja o grande boom e é o grande medo, inclusive, das empresas ocidentais, principalmente uma Apple, porque ele é quase correspondente a uma App Store instantânea. Então, atualmente, você quer baixar um aplicativo, você vai lá na App Store, lá no Google Play, baixa, digita o nome, baixa, espera, porque o negócio tem que baixar, os negócios do aplicativo são cada vez maiores. Às vezes, você não consegue nem baixar via o 4G, tem que falar, tem que baixar via Wi-Fi. Os mini programas que estão dentro do WeChat, eles são aplicativos quase instantâneos. Ele é muito rápido, ele tem uma limitação de tamanho de 5 megas. Então, você pede, e uma boa parte das empresas, principalmente as maiores, tem os dois. Tem um aplicativo inteiro e tem um mini programa. Então, o mini programa resolve uma boa parte da sua vida. Então, esse é o conceito dentro do super app do WeChat. E aí você tem o Alipay, que nasceu como meio de pagamento para e-commerce, e agora você faz tudo também. E a mesma coisa, você tem a camada de mini programas. Então, na vida de um consumidor chinês, de um usuário, ele, inclusive, algumas províncias já tem a versão de ID digital, um RG dentro do celular que é aceito e substitui o RG impresso físico. Você pode ter uma série, praticamente todos os serviços públicos necessários, inclusive fazer entrada em casamento, dar entrada em divórcio. Agora, no coronavírus, por exemplo, tá bombando Deu isso, muito né? divórcio, né, Hein? Parece que deu muito divórcio, né? Na China, né? Então, eles são aplicativos que permitem você fazer tudo. Aqui, já vou aproveitando que tem gente fazendo pergunta, o Rodrigo, ele perguntou se o Rappi é um super app. O Rappi, ele é baseado no modelo de super app oriental da China, sim. Então, por isso que é interessante agora, até dar destaque a isso, que cada vez mais a China
não só desenvolve tecnologia também, mas serve de inspiração, serve de modelo para que outras empresas também possam desenvolver o seu negócio. Então, a Rappi, o próprio iFood, que no início era só comida, agora tem supermercado e cada vez tem outras coisas, e você pode pagar também. O Magazine Luiza também está indo para esse caminho com o aplicativo Sim. deles, o Itaú também, uma série de empresas, o Mercado Livre com o Mercado Pago também fazendo isso. Então, uma série de empresas brasileiras replicando esse modelo do Super App no Brasil também. Tá? Então, acho que a gente está no caminho do que a gente está indo. Antigamente, a China basicamente copiando, agora a China também inspirando tecnologicamente. E é por isso que reforça a questão do que eu comentei no início, não é uma inovação tecnológica. Então, quando você olha esse conceito de Super App, ele é muito mais modelo de negócio, muito mais produto do que tecnologia. A tecnologia por trás disso é muito mais simples do que qualquer outra coisa. Okay? E só uma pergunta da minha parte. Em relação a Tencent, ao WeChat, eu estava vendo que durante a pandemia, durante a epidemia lá na China, em Wuhan, eles tinham uma plataforma para telemedicina. E eu acho que isso ajudou muito lá as pessoas a saberem se era para ir para o hospital ou não. Então, a telemedicina foi um passo para frente na China agora. E eu queria saber de você, se você tem algumas informações sobre a telemedicina na China e como é que isso está prosseguindo na plataforma da Tencent. Então, isso já era muito comum. E aí tem outros serviços que você também podia pedir pelo WeChat. Fazer a própria consulta via teleconsulta, como um vídeo, como a gente está fazendo, quase as consultas básicas. Isso já vinha acontecendo bastante. A própria Tencent já era uma das empresas que mais investia em health tech na China. Tanto nessa interface com o usuário, quanto em tecnologia mais pesada. Isso significa o quê? Utilizar inteligência artificial para pegar exames, pegar raio-x, pegar imagens e começar a usar a inteligência artificial para fazer diagnóstico também, ou sugestão de diagnóstico. Tá? Então, isso já vinha acontecendo e agora, com toda a pandemia, isso se acelerou muito. Outra parte era da própria questão do que eles chamam de O2O, que é online to offline. Então, já existem muitos modelos de cabines de exames espalhados pela cidade. Então, você entra lá, é como se fosse um quiosque, tem os principais aparelhos, você faz o autoexame através dos aparelhos e ele sobe os dados. Então, já era muito comum essa parte dessa utilização. A Tencent já era uma das grandes empresas a fazer isso. O próprio Alibaba também. O Alibaba já tinha um modelo de prontuário online, que eles já se utilizavam e já era implementado em muitos hospitais. Então, a questão da pandemia acelerou esses processos. E aí, voltando na questão do Super Apps, uma parte fundamental, de fato, como eu tinha comentado, essa popularidade desses Super Apps facilitou a implementação de um negócio que é o QR Code da saúde. Então, o QR Code, você deve ter visto, para quem não conhece, na interface para o usuário, ele é basicamente um sinalizador de cores verde, amarelo e vermelho, que indica o seu grau de exposição, o seu grau de risco com relação a coronavírus. Então, se você é uma luz verde, você não tem. Se você é um amarelo, ele sugere para você uma quarentena de 7 dias, e se você é vermelho, é porque você, de fato, você está doente e ele te indica isso. E para que servia esse negócio? Além de alertar o próprio usuário, ele servia para você, quando serve ainda, porque é amplamente utilizado, nesse período da abertura ou da saída do isolamento. Então, quando alguém vai para o supermercado, quando volta ao trabalho, ele tem que sempre mostrar. Então, o que é muito comum na China são os seguranças que tem no bairro, ou no distrito, ou em alguns quarteirões, sempre tem um segurança, porque muitas vezes são grandes condomínios, talvez equivalem a um porteiro, muitas vezes um zelador, mas também são voluntários. Então, cada lugar que você vai sair ou vai entrar, ele pede para você mostrar. Então, você tem que estar verde para você conseguir ir em algum lugar. E essas informações, essas cores, são geradas através de dados. E aí vem a capacidade de inteligência artificial que os dados são coletados.
A primeira fonte dessas informações são dados que você insere manualmente. Então, eu sou o IME, a idade, minhas informações básicas, minha temperatura naquele momento que eu estava cadastrando, minhas condições físicas. E depois ele vai coletando outras informações para começar a cruzar os dados para gerar as cores de acordo com o algoritmo que ele tem. Então, se, por exemplo... Por exemplo, se a pessoa é do grupo de risco, ele fica com qual cor? Se vai, por exemplo, eu sou diabético. Oi? Se, por exemplo, eu sou diabético, não peguei, na verdade, mas... Na verdade, assim, grupo de risco, mas também depende da sua exposição ou do seu histórico. Tá. Então, não é simplesmente porque você é grupo de risco, você tem que ficar isolado. Entendi. Entendeu? Então, é uma inteligência maior por trás disso. Então, por exemplo, se eu... e uma das coisas é muito a movimentação. Se eu estive perto fisicamente, com o celular comigo, de alguém que estava amarelo, eu também fico amarelo. Então, porque existe o risco de eu ter sido contaminado. Se eu fiquei perto de alguém que estava vermelho, eu tenho que fazer a quarentena de 14 dias. Porque o risco de eu estar vermelho é muito grande. Então, se eu estou vermelho, eu vou em algum lugar, ele vai me... Normalmente, eles chamam uma ambulância para me levar no posto de saúde. Então, eu não posso ficar circulando normalmente. Então, isso diminui muito o risco. E a questão que a gente agora está passando de precisar fazer uma quantidade de testes muito mais amplo para saber a condição da pessoa. Só que quando eu estou na rua, eu não sei se... as pessoas não sabem se eu estou doente ou não estou. Se eu sou assintomático, ninguém sabe. Mas eu posso ter sido exposto a alguém que estava doente. E isso pela identificação das cores. Então, tem uma série de serviços que ajudam a identificar uma pessoa. E não então, mas a gente tem que pensar muito do lado de... Isso não é uma restrição à movimentação da pessoa. Isso é uma ajuda para o resto das pessoas que estão ao seu redor se protegerem. Porque é uma visão assim... o coronavírus não é só eu estou doente. Eu estou doente e eu sou o potencial propagador da doença em N vezes. Então, isso é uma das principais coisas. Se eu estou sozinho em casa, isolado, assintomático, doente, ok. Mas o principal problema é eu estar na rua e começar a passar para os outros. Então, esse é um grande diferencial. Aqui, e essa é uma tecnologia que é relativamente simples de se utilizar, mas precisa de muitos dados e das condições das pessoas. No início, e aí eu vou dar uma situação que aconteceu em Wuhan, que foi o epicentro, o governo, junto com as empresas de e-commerce, também começaram a analisar dados não só de movimentação das pessoas, mas de comportamento de compras. Então, a empresa de e-commerce, através do cruzamento de dados, conseguia perceber ou destacava quem comprava, por exemplo, medicamento antitérmico. Então, já que 80% dos doentes que têm sintomas ficam com febre. Então, se a pessoa está com febre, ele é um possível doente. Não que, obviamente, pode ter N coisas. Mas eu posso ter isso. E aí, através disso, eu posso destacar alguém para entrar em contato com esse paciente, essa pessoa, para verificar se ele está doente ou não. E isso também facilita muito o fato, facilita que as pessoas fiquem em casa, não precisem necessariamente ir ao hospital, porque tem um acompanhamento à distância. Mas no início, quando a gente falou em Wuhan, a gente viu todo aquele problema, os hospitais cheios, porque de fato ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, acho que isso é importante sempre refrisar, que aí é um trabalho que a Ibratina vem fazendo com muita capacidade, muito profissionalismo, destacar as informações. No início, assim, é muito fácil, depois dos outros países, obviamente fácil é modo de dizer, os outros países adotarem, decidirem ou não o que vai adotar. Como as coisas aconteceram na China e não existia um conhecimento profundo sobre o que era o coronavírus, foram adotadas muitas medidas que algumas deram certo, outras não deram certo. Algumas coisas foram medidas radicais também, né? Oi? Foram medidas até radicais, né? Inclusive, né? Foram medidas radicais, porque e no início foram muito criticadas. Não sei se você lembra. Quando foi adotado o lockdown, a quarentena, eu estava assistindo TV naquele momento, eu lembro claramente. Eu vi algumas imagens ao vivo das pessoas fechando, dos guardas fechando e falando, agora ninguém sai.
E aí a mídia internacional cai em cima falando, poxa, os caras estão adotando medidas draconianas. É porque, se você pensar claramente, começou a se propagar, começou a sair do país, das cidades, potencialmente sair do país, só que ninguém sabia o que era. Podia, de repente, morrer toda a população, porque as coisas estavam acontecendo muito rapidamente. Então, isso é importante frisar sempre. Oi, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho um amigo que ele é um empresário na Espanha, ele tem hotéis na Espanha. Ele me perguntou se tinha... Parece que na Espanha tem um aparelho que mede, é uma câmera, que consegue captar 200 pessoas chegando ao mesmo lugar na câmera e consegue identificar quem está com febre e quem não está com febre. E aí ele perguntou, Thomas, agora que vai voltar, vai abrandar o lockdown, a gente quer ter isso para os nossos empreendimentos na Espanha, os hotéis, os restaurantes. Você acha que isso vai ajudar? Eu falei que sim, porque, inclusive, eu acho que você até pode me ajudar. Tem alguns supermercados da China que eles fazem tem um aparelho que consegue captar acho que 200 pessoas. Acho que até a Huawei está fazendo e consegue ver quem que está com febre. Então, seria mais uma medida para ajudar aí as pessoas no controle do Covid-19, mas, ao mesmo tempo, já deixar os clientes mais confortáveis naquele ambiente. E é o que esse meu amigo empresário espanhol quer fazer para os clientes dele na Espanha. A partir do momento que retomar, ele quer ter o álcool gel, ele quer que as pessoas usem as máscaras. Então, ele quer ter todas essas precauções, inclusive com essa máquina. Eu não sei se você já viu essa máquina, e parece que na China estão usando bastante. Pode ser um meio de já trazer as pessoas para o comércio de volta. Claro. Você já viu essa câmera? Sim, na verdade, não sei se você lembra, quando você entra na China, nos aeroportos, tem isso. Você passa por uma câmera termal. Sim. Câmera termal, enfim. Câmera termal. E são câmeras que você consegue detectar uma quantidade muito grande de pessoas. Então, desde a SARS, em 2003, a China e grande parte dos países asiáticos já fazem isso. Já fazem a medição da temperatura. Então, equipamentos são relativamente comuns em lugares de grandes aglomerações, já foram sempre. Então, estações de trem, aeroporto, principalmente pessoas que fazem voos internacionais. Então, isso é muito comum. Então, essa medição de temperatura sempre foi uma coisa muito normal. Então, por isso que agora, nessa retomada, nessa volta das pessoas ao ambiente de trabalho, da saída, tem muita disponibilidade de termômetros digitais, porque as pessoas sempre fizeram isso. E esse é um dos grandes pontos da volta. Mas, como você falou, não é uma coisa só, uma série de medidas. Isso é uma coisa super importante, não só as pessoas que estão trabalhando se sentirem confortáveis, mas os clientes também estarem seguros e se sentirem seguros, tá? Isso é uma coisa, porque é aquela questão da impressão, é da sensação, não é só de fato. Sim, o cara sensação, exato. De repente ele tá que nem a questão da segurança, né? Quando você se sente seguro no lugar, é a sensação. Claro, porque assim, de repente pode estar 100% seguro, mas o cara sente desconfortável, não adianta isso. E uma das coisas que foram adotadas, interessante, acho que alguém falou de delivery, no delivery na China. No delivery na China, obviamente foi uma das formas que os restaurantes conseguiram se manter abertos, mas teve um ponto interessante, todas as entregas vinham acompanhadas com uma anotação do nome do entregador, do nome do cozinheiro, nome das pessoas que manipularam aquele pedido e a temperatura que ele dava no momento. Então, no momento que eu dou o pedido na mão de um entregador, eu meço a temperatura do cara com um termômetro eletrônico e escrevo lá. E o cara consegue acompanhar. E o cliente chega e aí ele consegue se sentir seguro. O que acontece agora? A gente vê um monte aqui no Brasil, a gente vê os restaurantes tentando se manter, só que muita gente não compra porque se sente insegura. Até porque muitas vezes não tem informação. Será que se eu receber um pedido, o cara acha que até que, de repente, o pedido que ele compra da China chega com o vírus? Não é. Contaminado. E aí, obviamente, se uma comida que ele pede aqui, ele vai se sentir mais inseguro ainda. Então, eu não sei por onde que passou aquele negócio.
Então, obviamente, aquilo lá foi escrito à mão, não é auditado. Mas aquilo dá uma sensação porque é uma prática de todo mundo. Isso é super importante. Sim. Todos Sim, os restaurantes de delivery na China fazem isso, ok? Não, isso é importante, né? Ajuda pra Porque caramba nesse aspecto. ajuda Então, e essa deixa sensação, o cliente mais tranquilo. isso. Então, isso é o que ajuda a dar a sensação de segurança. Então, quando você entra no estabelecimento, não é só... Você percebe que o funcionário é medido e todos os clientes são medidos, você fica mais tranquilo de ir lá, entrar lá. Sim. Não é? Você fala, porra, eu tô entrando no restaurante que qualquer um entra. Ótimo, é livre, parece ser livre, mas não é seguro isso. Ok? Mas isso Deixa eu fazer uma pergunta. Não é uma então, auditoria, é um termômetro digital. É um termômetro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação ao Uber, ou a Didi, por exemplo, que está na China, com esse QR Code, sabendo que a pessoa está verde, você contrata um serviço da Didi, por exemplo, ele já vai te buscar sabendo que você está verde. É isso? Que você está com QR Code verde? Não. Você tem que mostrar. Não? Você tem que mostrar. Ah, tá. Na verdade, assim, por isso que isso tira muito da carga da questão da privacidade. Exato. E também, na verdade, aquela informação está disponível nos servidores. Então, tecnicamente, é possível alguém pegar aquela informação, me triangular e chegar na minha casa e falar, você está doente. Só que se eu vou para lugares públicos, aquilo é uma decisão minha. Estou saindo, se eu posso ou não, mas se eu vou mostrar aquela informação, alguém vai pedir. Se eu não quiser entrar naquele lugar, não mostro. Aliás, não entro. Se eu não quiser mostrar a informação, não entro naquele lugar. Eu não sou forçado. Então, isso ameniza muito a questão assim, das informações. Mas, órgãos públicos do governo chinês, saúde, conseguem ver, informação, e ele entra em contato com você. Fulano, acho que você está doente, eu posso fazer acompanhamento. E esse é um dos processos muito importantes agora da retomada. O que acontece? A retomada não é simplesmente falar vamos abrir o comércio e aí as pessoas voltam para as lojas e os clientes vão. Não é totalmente aberto assim. Cada empresa, e aí depende muito da cidade, mas a maioria implantou isso, existe uma espécie de um alvará temporário e a cidade te concede depois de fiscalizar a sua empresa. Então você fala assim, olha, vou abrir minha empresa, ok? Quais são as minhas condições? Eu tenho que preparar as condições, eu tenho que dar máscara, tem que ter termômetro, tem que ter álcool gel, no mínimo isso, ok? E aí vai algum fiscal lá para verificar se também tem um espaçamento do isolamento. Nos restaurantes, a gente tem isso lá, nos refeitórios. Ninguém senta de um lado do outro. Tem separação. Se é uma indústria, tem que ter separação. Alguém tem que homologar aquilo lá. Alguém tem que fiscalizar. Não é simplesmente eu cheguei lá e achei, eu sou dono e falo, ok, eu dei máscara para todo mundo. É isso que a gente está vendo acontecer muitas vezes. Abre uma empresa, não dá a menor condição. E aí é problema. Assim, já que queremos abrir, temos que abrir adequadamente. Então, é feita essa verificação, abriu, deu alvará, funcionou. Depois de um período de novo, renova. Vai lá e alguém vê de novo. Depois alguém vem de novo. Sucessivamente. Vai ter que ter um órgão para fiscalizar, né? Vai ter que ter um órgão específico para fiscalizar, talvez. Certamente, assim. E o que o governo chinês fez também? Uma boa parte das cidades. Pegou os funcionários públicos que são de escritório, que ficam em repartição, e botou na rua para fazer essas coisas. E ele já tem naturalmente uma estrutura de fiscalização normal, que qualquer lugar tem, mas pegou a galera do escritório e mandou para a rua para fazer isso. Esse é um dos pontos mais importantes. Os restaurantes, por exemplo, eu tenho um amigo que mora em Pequim, um advogado, e ele falou que o restaurante agora já está funcionando, mas assim, é uma mesa aqui, aí você pula 2 mesas, aí tem outra mesa com as pessoas. Então tá bem dividido o espaçamento e tá funcionando bem. Ele falou que tá todo mundo indo para os restaurantes, já começa a voltar ao comércio, mas assim, tem um respeito muito grande pelo espaçamento.
Então, dessa forma, tá acontecendo na China. Cara, esse é outro ponto da questão da volta ou da liberação, da flexibilização da quarentena. O quanto as pessoas vão respeitar isso. Exato, exato, Sim, exato. uma boa parte das grandes cidades no Brasil está em quarentena, e mesmo assim tem um monte de gente na rua. Então, assim, o que vai acontecer depois quando liberar? Por isso que é difícil liberar. Então, mesmo que a gente fale nessa liberação normal, ou liberação vertical, enfim, sim, todo mundo tem que voltar, de fato. O comércio tem que voltar, as empresas. Sim, mas se a gente não tem esse comportamento, Tomás, eu acho que esse seria o mundo perfeito. Se as empresas conseguissem, primeiro conseguir fazer. Fazer isso. E muitas empresas talvez não consigam, porque muitas empresas podem estar já sufocadas de não ter dinheiro. Então o cara não consegue nem, sei lá, nem pensar nisso, né? Lógico. Ou não tem capacidade, ou não tem, assim, não é que não tem dinheiro, não tem lugar para vender. Então, muitas vezes é difícil a gente conseguir fazer isso totalmente livre. Concordo. E é por isso que eu falei, assim, o ambiente, e aí a comparação com a China, direto, falar, vamos fazer o que aconteceu na China, no Brasil. Obviamente que não existe, a população é muito diferente. Assim, o comportamento é muito diferente. Mas sim, todo mundo, assim, a gente tem que conseguir voltar adequadamente e preparado. Isso que a gente não consegue. Porque se a gente está em quarentena e uma boa parte já não está fechada, quando liberar, vai ser pior. Okay? Sim. Então, é uma questão de conseguir ter uma visão. E aí não dificulta pra caramba ter governo estadual, governo federal, governo municipal não se entendendo, toda essa questão política. Que acho assim, não preciso nem entrar em muitos detalhes, que a gente está vivenciando isso, que é uma das piores coisas para uma situação como essa. Existe um termo em inglês que ele fala o seguinte: você pode discordar, mas a partir do momento que foi decidido, todo mundo faz aquilo lá. Então, vamos numa direção só. Sim. Você tentou, teve um argumento, só que isso não pode durar eternamente. Isso não pode ficar uma discussão, porque tem que agir rápido. Se a gente tivesse feito o lockdown bem antes, talvez pudesse ter sido melhor. Talvez pudesse ter sido mais curto. Entendeu? Lógico. Oi, a gente já está chegando aí para 10h40. Acho que daqui uns 10 minutos a gente encerra. Se tiver alguma pergunta que você queira responder aqui dos nossos amigos, tem o tio Buzina aí que mandou uma pergunta, deixa eu ver. Não, tá falando aqui da questão dos governantes que você mencionou. Se tiver alguma pergunta, pode responder. Vamos lá, o pessoal também tá. Mas acho que assim, uma questão importante é a disseminação da informação de uma forma distribuída para todo mundo e uma direção única. Quando você não tem uma liderança muito forte, isso em empresa, isso em governos, isso em qualquer instância, qualquer tipo de ambiente. Fica muito difícil para as coisas acontecerem corretamente. E aí, de novo, você pode discordar, mas a partir do momento que alguém tomou decisão, a gente tem que executar aquilo lá. E não, porque principalmente, assim, se a gente estiver falando de um ambiente de empresa, o executivo principal decidiu, as pessoas estão executando, você está fazendo uma coisa que você não concorda, vai começar a dar problema. Aí começa a dividir, né? O Brasil divide. Isso dentro de uma empresa, que não morre ninguém, teoricamente. Talvez algumas situações morrem, mas aqui é complicado. Então, isso eu acho que é um dos principais problemas que a gente está vivendo com relação a isso. Então, toda essa politização, e obviamente isso não é desse momento, mas seria bom isso estar mais alinhado. E o resto é o preparo. Acho que a gente tem que estar, sim, deveria estar melhor preparado, porque agora estamos em abril e quando começou a falar... na verdade, vai dar
Dia das Mães, sim. Dia das Mães está aí já. Cara, olha só, Thomas, a gente acompanha isso desde o início. Você também está falando nisso, a gente está falando isso como descendente chinês, mesmo morando aqui. Os nossos negócios, as nossas vidas pessoais, nossas vidas familiares foram diretamente afetadas por tudo isso. E o meu negócio afetado, o seu negócio afetado também. Então, a gente está, desde janeiro, no mínimo. Ou seja, a gente está há 4 meses falando dessa brincadeira. Assim, e a gente viu países como a Nova Zelândia, que agora talvez tenha se contado como um dos grandes, fez as preparações porque eles viram já antes as coisas acontecerem. Acho que talvez, infelizmente, no início eu até tive uma fantasia de que o fato do Brasil ter vivido outras epidemias antes, chikungunya, dengue, todo ano a gente passa por dengue. Todo ano, esse negócio. E em tese, isso teria nos preparado mais. Porque a gente passa por esse negócio. E aparentemente não, a gente está reagindo, a gente não está agindo, a gente não está fazendo preventiva de uma forma preparada. Preventiva, né? E assim, você comentou lá no início, o novo normal, cara. Às vezes, eu sempre tento ser um pouco mais, ter uma visão um pouco mais positiva das coisas. Mas isso eu não sei se é uma coisa que vai ficar de bom, porque a gente já passou por isso, cara. Talvez em graus menores, mas a gente já passou. Então, eu não sei se depois que a gente... Isso eu digo preparação da saúde. Eu não digo os outros aspectos da vida social das pessoas, sabe? Sim. Mas assim, a gente está passando tudo precarizado. Esse negócio de fazer home office, não é home office. Home office é quando eu faço home office, estou em casa quando eu quero. Ou quando a empresa me deu essa oportunidade. Não é porque estou obrigado a fazer isso. Então, e a educação à distância está na forma mais precária possível. Sim, tudo é de uma forma precária. O que sim está fazendo é ajudando as pessoas, não é ajudando, forçando as pessoas a adotarem as coisas. Porque não tem outra opção. Mas se você pegar se você pegar até os Estados Unidos agora, até o ensino à distância, tem muita gente que não tem acesso à internet. Nos States. Cara, sim. Cara, é impressionante. Você começa a mexer com todas as cadeias, né? Claro. Sim. Setores. Então, assim, não são coisas assim. Isso porque o celular é a coisa mais amplamente instalada no mundo todo. E então é muito difícil conseguir organizar isso para que atenda todas as pessoas. Por isso, de fato, o lockdown, a quarentena, não é adequada para nenhuma situação. Se a gente não precisasse, não deveria fazer. Se a gente tivesse começado antes, não deveria fazer. Se a gente tivesse comportamentos mais sociais, não deveria fazer. Então, se você olhar agora friamente, pega a propaganda da Fiesp. A Fiesp está falando assim, se você usar máscara, todo mundo usa máscara, ninguém passa e ninguém pega. Então, a própria Fiesp já está utilizando esse viés da retomada da economia, obrigando a todos, ou recomendando a todos a usarem as máscaras. Então, isso demonstra aí que se o Brasil tivesse já essa cultura, que fosse fácil de usar as máscaras e a limpeza do álcool gel e tudo mais, isso já poderia ser uma volta mais rápida para não precisar do lockdown. Uhum. É o que aconteceu, acho que em Taiwan. Eu acho que Taiwan fez Sim. isso, Hong Kong fez isso. Sim. Mas é porque eles passaram pela SARS, então já era comum. Então, Sim. Quando você vai em qualquer um dos países, no Japão é super comum, sempre foi comum ver pessoas de máscara, porque eles têm a preocupação de estou gripado, não vou espirrar e passar para os outros. Quando você já está doente e utiliza, então, para não passar para os outros, não é não pegar. Então, você tem muito esse aspecto de fazer isso. Como a gente nunca teve, então, assim, dá para entender uma certa resistência. O que não dá para aceitar é as pessoas terem preconceito contra quem usa. Quem está de máscara. Eu lembro, em dado momento, em fevereiro, bom, é que eu nem lembro mais qual foi o dia que eu estava andando. Não, teve um momento que eu estava andando num lugar super movimentado de máscara, as pessoas estavam me olhando estranho. Então, obviamente, pelo fato de eu ser oriental e de máscara, tinha muita gente que ficou com medo. E assim, a gente sabe muito bem os casos. A Ibrachina tem noticiado muito isso.
tem Sim. atuado muito fortemente contra esse preconceito. No Brasil, de certa forma, a gente passou menos, em casos nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, de preconceito com violência física, que a gente não teve aqui. A gente teve violência verbal, racismo, mas Sim, que eu sim, me lembre, ninguém apanhou. Mas não sim. quer dizer que é muito melhor. Na verdade, sim, aconteceu. Mas não foram aos extremos. Então, mas assim, essa questão de utilização de máscara, por isso que eu lembro de até ter lido também, muitos orientais ficaram com medo de usar máscara na Europa por questão de preconceito. O cara fala assim, Ah, pô, é? se eu pego máscara, alguém vai me xingar. Então, É mesmo? isso antes dos isolamentos. Cara, mas é engraçado porque do pessoal que eu conheço aqui do Brasil, a partir do momento que começou a ter essa pandemia, tudo mais, muita gente já estava usando máscara Sim, aqui sim. no Brasil. Então, mas assim, eu acho que essa questão desse racismo aqui no Brasil é mais leve. Racismo Sim, contra sim, asiáticos. sim, Ou a gente leva numa boa. Assim, depende sim, de quem tá, com quem você está falando. sim, Na Europa, nos Estados Unidos, é muito mais agudo, muito mais sério. Então, sim, então, cara, assim, tem acho que aspectos culturais muito envolvidos nisso. Alguém comentou aqui também que os asiáticos, normalmente, os orientais, chineses, já não tem muito contato físico, então facilita bastante isso. Facilita a não propagação do jeito que a gente tem, de dar beijinho, de ficar dando as sim. mãos. Até hoje a gente vê as pessoas fazendo isso porque é natural. Você não controla, assim, é difícil de mudar o hábito da vida inteira. É. Não, o japonês faz assim também, tem uma Sim. distância para cumprimentar, né? Então é diferente, a cultura é diferente. Uhum. Sim, então, tem um componente cultural, e aí a componente cultural leva essa questão as pessoas aceitarem mais um lockdown. Então, os orientais, você percebe, os lugares mais, assim, a Ásia de uma forma geral, teve menos casos, foi menos crítico. Obviamente, a China Sim, foi mais crítico por ter começado lá e depois por não saber do que estava lidando. E aí os outros países, acompanhando, vendo o que estava acontecendo, se prepararam melhor e tem essa questão da cultura e entenderam. E aí um dos lugares que mais me surpreende é a Indonésia. A Indonésia é um lugar turístico e é um lugar de 200 e poucos milhões de pessoas, o tamanho mais do que o Brasil, e teve menos casos e estão passando mais tempo pela gente. ah, é? Tem uma desconfiança aqui, falta de informação, mas eles já estão vivendo a Covid-19 há 3 meses, há 4 meses. Então, se eles estivessem escolhendo a informação, pelo menos as pessoas que estavam mortas já teriam aparecido, o que aparentemente não Sim, foi o caso. sim, Então, sim. são situações Parece que um onde outro lugar em que também está indo bem é a Alemanha, né? A Alemanha se preparou também, não é? e tem sistema de saúde um pouco melhor, dessas coisas. Então, É. também tem uma cultura de distanciamento físico natural, não é Sim, uma população que vai se abraçar, fica aglomerada o tempo todo, já se isolam mais natural, já são mais distantes naturalmente. Então, acho que essa questão da cultura teve um peso muito forte nisso. E no final das contas, acho que assim, uma opinião pessoal, o Brasil, a gente está tendo uma certa sorte por estar no final da onda toda. sim, Então, sim. por mais que a gente talvez tenha, teoricamente, começado um pouco mais atrasado, mas a gente já viu tudo acontecer. Então, Não, e outra, né? Se a gente comparar, lógico que a gente não sabe dos números totais aqui no Brasil, mas assim, se a gente comparar o Brasil com os Estados Unidos, cara, é sem dúvida. muito doido. É 30 e tantas mil mortes lá nos Estados Unidos, quanto que o Brasil tem 2.000 mortes, assim. Mas a infraestrutura é totalmente diferente. A gente sabe Sem que lá dúvida. é primeiro mundo. E só que a gente está vendo que um país, uma potência que é os Estados Unidos, deixou de investir na parte do healthcare. Aliás, é um ponto que a gente acabou... O Obama sempre falava Nosso em tema de hoje. investimento no healthcare, né? E aí o Trump não investiu no healthcare. Travou? Travou. Voltou. Pera aí, vamos ver. Oi?
Ah, agora tem, agora tem. Pode. Voltou. Voltou. Tá bom. Boa. Desculpa. Bom, se quiser, pode fazer suas considerações finais. A gente tem aí mais 5 minutinhos, aí a gente já encerra 1 hora aí de trabalho e a gente vai pensando em outras lives depois. Legal. Bom, acho que o pessoal perguntou aqui se vai ficar gravado. Imagino que sim, né? No final, sim, deixa gravado e fica disponível também, né? Acho que assim, o final é a questão... não só a coisa técnica, não só as características de cada país. Acho que é um momento para a gente poder se unir mais, não ficar nessa polarização. A gente tem visto muitos casos de ações sociais, trabalhos, a própria Ibaxina. Nós temos um grupo de jovens descendentes de chineses que tem feito um trabalho também. Então, essa parte bonita que vem acontecendo, essa união, isso tem que ficar para depois, não só acontecer agora, no momento de crise, as estruturas que a gente foi preparando. Uma coisa, por exemplo, todos os equipamentos que estão sendo comprados têm que estar disponíveis, toda a preparação e todo esse conhecimento tem que se transformar em um processo. Ele não é só para um momento de crise. Depois, muitas coisas, muitos comportamentos ou estruturas têm que ficar para depois, porque vai nos ajudar a preparar. Tem aquele vídeo super conhecido já do TED, do Bill Gates, falando 5 anos atrás que o problema não são as guerras, não é uma guerra nuclear. O problema é uma pandemia, que é o que aconteceu. O cara falou já, não é uma coisa, não é surpresa para ninguém isso. Então, assim, é que a gente tem, nós individualmente, nós como população e como humanidade tem 1000 coisas para fazer. Eu acho que uma das coisas mais evidentes agora, onde uma boa parte do trânsito das indústrias pararam, como a natureza está se recuperando, como as coisas estão funcionando bem, como o ar está melhor, enfim. Então, assim, no final, nós somos os vírus do planeta, cara. Assim, a gente estava prejudicando com o nosso comportamento, o que a gente faz prejudica o planeta. Assim, tem aquela teoria lá que, no final, isso pode ser uma grande revanche do planeta contra a natureza, contra os seres humanos, cara. Se você pensar assim, filosoficamente, é possível, cara. Espiritualmente é possível. Então, assim, é um momento... Assim, cara, home office, educação online, games, e-commerce, cara, isso é tudo bobagem. No final, a gente tem que absorver essa questão espiritual, essa questão mais humanista, para se preparar para o resto. Como eu sou um cara, normalmente, que tem uma visão positiva, eu não sei se isso vai acontecer. Porque, às vezes, assim, você absorve um impacto e as pessoas estão vivendo o problema do dia a dia. A gente está vivendo o problema do dia a dia. Ninguém consegue, uma boa parte da população não consegue parar para refletir e pensar nisso. Estou em casa, a gente está em casa, mas resolvendo todos os pepinos de casa. Tá tentando sobreviver, tá tentando ganhar dinheiro, cara. Quem de fato está refletindo? Quem de fato está parando para pensar? Cara, poucas pessoas. Está no automático, né, Rim? Você fica no automático. A pessoa fica no automático, né? Sim. A gente está vivendo aquele filme lá, o Dia da Marmota. Acorda, todos os dias são iguais e fazem as mesmas coisas. E ninguém para pensar, cara. É isso, cara. Infelizmente ou felizmente, não sei. Vamos descobrir daqui. Vamos fazer, eu proponho pra gente fazer essa live de novo daqui a, sei lá, mensalmente pelo menos. Sim. E fazer um recap daqui a 6 meses. Olha, o que aconteceu com 6 meses? Com certeza, hein? Pra gente sentir, de fato, fazer uma validação. Agora, o que a gente tem que tomar muito cuidado todo mundo tentando ensinar, falando o que vai acontecer e a gente não sabe o que vai acontecer. Acho que o tempo do Instagram tá acabando, cara. Bom, isso é 1 hora. Obrigado aí pela participação. Obrigado. É uma honra ter você aqui conosco. E vamos falando aí, vamos fazer a próxima, vamos combinar a próxima live aqui no isso aí. Então, Rodrigo, be water, ou como diria nosso mestre Bruce, seja água. Então, a gente vai se adaptando. Obrigado aí, obrigado, pessoal.